Boa tarde, galera. Gustavo Marçaioli, do Sindipetro Unificado. Falar um pouco aqui da pauta regional da Replan. A gente já fez nas últimas semanas três reuniões, não foram tratados todos os temas. Eu vou falar aqui, passar, atualizar um pouco como anda a discussão em relação a alguns dos temas que foram tratados. O primeiro, que é em relação ao transporte, né, as vans que hoje atendem lá, e a gente já desde em 2018 a gente, né, fechou um acordo que ele até agora não foi cumprido. A gente pediu e a empresa se comprometeu a disponibilizar o contrato tampão que está em vigência agora e também a lista com as lotações e itinerários para a gente tentar discutir um pouco melhor com os trabalhadores o que pode ser melhorado aqui para agora. No entanto, algo que nos causa bastante preocupação é em relação ao acordo de 2018, em relação à ergonomia, em relação à padronização para o novo transporte, para o novo contrato que deve ser firmado. Então isso ainda está completamente indefinido e nos causa bastante preocupação. A empresa alega que tem um grupo na sede que vai padronizar isso para todas as refinarias. No entanto, isso ainda está definido e a gente espera que o contrato, que o acordo que a gente fez em 2018 seja cumprido, né? Vários trabalhadores já, inclusive, já pressionaram a gente no sentido de fazer mobilizações nas paradas e a gente espera que não seja preciso que a empresa se pronuncie antes disso. Em relação à questão dos descontos de horas, de horas extras, né, desconto de horas de movimentos sindicais. A gente discutiu bastante, a empresa já mudou a forma como tratava isso, né, em alguns momentos. Basicamente, a gente traçou algumas alternativas, né, quatro alternativas basicamente, para que a gente tente chegar em uma delas. Né? Algumas foram propostas por nós, outras pela empresa. Basicamente, a gente teve as seguintes alternativas. A criação de um novo código no SAP que diferencie as horas extras de horas de movimento, que hoje acontece que muitas vezes é descontado horas de parada em movimento, de assembleias e setoriais de horas extras. Então seria a criação de um novo código. A gente entende que isso é um pouco mais complicado porque envolve, né, criar outro código no SAP. A segunda alternativa seria um controle interno que diferenciasse isso. Então, que a empresa fizesse um controle interno para não misturar esses dois tipos de hora. A terceira opção que seria dar a opção ao trabalhador entre os códigos 1041 e o que é o atraso não justificado e o 1065, que é desconto em banco de horas, que a gente entende que inclusive para o turno, IHA ou até mesmo entre as pessoas pode haver o entendimento de usar, né, qualquer um desses dois códigos. E a quarta, que foi uma proposta que a empresa já fez, inclusive quando a gente levou isso para uma mediação do Ministério Público, que seria assembleias e setoriais serem feitos na saída, diferente de movimentos, que daí seriam feitos na entrada. E aí o que é a novidade em relação a isso é o com-transporte da empresa garantido para fazer essas assembleias e setoriais na saída. Né? No entanto, são as quatro opções que estão na mesa, ainda não foi fechado, inclusive a gente vai discutir isso com a categoria em setoriais. O item 2.3 da nossa pauta, que é em relação às trocas, né? A empresa reconhece que no caso da empresa a pessoa chegar atrasada no dia de pagar uma troca, né, seja por um atraso pessoal, né, ou por uma assembleia, um movimento sindical, a troca é sim cancelada. No entanto, o que a empresa esclareceu é que não há prejuízo ao trabalhador. Então, no caso, se a pessoa, ao invés de cumprir as 8 horas de uma troca, ela fez só 6, essas 6 horas são contabilizadas como horas extras. Então não há prejuízo. O que há e que gera a confusão é que ela cancela sim o código e lança com outros códigos, né, que são lá os códigos que são disponíveis no SAP. No entanto, eles afirmaram que inclusive a troca pode ser paga sim em uma outra data dentro daquele limite de 90 dias. Então foi um esclarecimento ao que parece. Isso é uma confusão que gera pela forma como ela aplica esses códigos no SAP. Em relação aos códigos que são lançados quando tem um lançamento errado de código, a empresa fez uma ponderação que 70% dos tratamentos de horas são feitos na última semana, né, antes do pagamento. Então isso gera sim uma possibilidade maior de haver erros, né? E no caso de haver um código lançado errado, né, é necessário fazer aquela DIP, né, porque
pelo E-Social, inclusive, se paga multa, então é preciso de uma autorização da gerência da empresa, e eles têm hoje um prazo-alvo de 30 dias. Então, casos que estejam pendentes, também pode trazer para a gente, para o sindicato, e a gente trata pontualmente. No entanto, eles afirmaram que existe esse prazo-alvo de 30 dias. A empresa, inclusive, falou que para todas essas questões de frequência existe sim um padrão, inclusive vai ser disponibilizado aí para a gente. Em relação a horas que vão sem apontamento, também teve um esclarecimento. Quando a pessoa deixou sem apontamento nenhum, a empresa garantiu que ela padronizou da seguinte forma: horas negativas são lançadas com o código 1065, que é banco de horas. Isso se for dentro ainda do mesmo mês. Quando fecha o mês, se não houver gerado hora positiva, ela desconta em folha. No caso de horas positivas sem lançamento, o código utilizado é o 2014, que é crédito de horas. Ele só é pago em caso de um acordo, ou ele fica para o fechamento do contrato lá, sei lá, quando a pessoa aposentou, quando ela pede a demissão. Salvo um acordo para ser pago, ele é pago dessa forma, ele fica lá como um crédito de horas. E é pago com o valor da hora no momento do encerramento do contrato. Em relação às férias em 3 períodos, está sendo padronizado, inclusive com outras áreas da Petrobras, como o EP. Férias em 3 períodos não vai ser permitido para regimes especiais, isso inclui o turno das refinarias. Então, caso de setores que estavam em alguns setores da produção, estava deixando, outros não, vai ser padronizado para não ser possível de ser tirado 3 períodos para o turno. Para horário administrativo, a empresa autoriza sobre o acordo, e caso a pessoa faça a venda de 10 dias, só pode tirar 20 dias corridos, tá? Em relação ao plano para preparação de aposentadoria, que foi um outro item pedido, esse plano já existia no passado, ele deixou de existir. Eles garantem que está sendo elaborada uma nova cartilha, onde vai ter lá todos os documentos necessários, qual que é o procedimento passo a passo que a pessoa deve fazer, inclusive os telefones das pessoas responsáveis para ser tiradas dúvidas. Em relação ao GD, que houve o questionamento em relação ao pagamento do GD, o GD de 2018, a nota vai ser divulgada no fim de abril, em 1º de julho implementado os níveis, né, relativos a 2018. O GD 2017, ela afirmou que houve sim um atraso por conta da implantação do PCR, acho que todo mundo lembra da polêmica, e ele acabou sendo fechado em outubro após as pessoas fazerem a opção entre o PCAC e o PCR. No entanto, daí a empresa afirmou que foi pago foi pago em dezembro, né, onde foi aplicado o nível. Houve algumas pessoas que acabou por um erro da empresa, acabou não sendo aplicado, e foi já corrigido isso em janeiro. E o que eles afirmaram é que não houve diferenciação entre quem é do PCAC e do PCE. Foi fechado junto, mas foi fechado atrasado por conta da questão da opção que as pessoas puderam fazer. Se houver qualquer caso diferente disso, a gente pede também para que traga para o sindicato. O último ponto aqui, né, o penúltimo ponto em relação ao padrão de alimentação, a empresa alegou a questão tanto da segurança alimentar em relação à questão do controle dos alimentos, a relação a acidentes que poderiam haver com alguns tipos de equipamento que tinha lá dentro, e também controle de pragas, que ela até, né, com relação às sobras de alimento, que ela até alega ter feito uma campanha. A gente argumentou, inclusive, o excesso que a gente entende em cima desse padrão, que restringiu demais. No entanto, a empresa se demonstrou receptiva a propostas alternativas que possam ser criadas. Logo de cara, a gente falou que impedir as pessoas de fazer café lá dentro e alegar que tem a máquina é um grande excesso, que a gente não vê nenhum motivo para impedir a pessoa de fazer um café ali, né? E nisso eles pareceram receptivos, problematizaram o tipo de equipamento para aquecer a água, tendo que até uma galera que usa aquele tipo de resistência e tudo mais. A gente também fez algumas propostas em relação à padronização os equipamentos. Também a padronização de equipamentos para aquecer algum tipo de alimento que a pessoa leve. A gente sabe que tem pessoas que têm dietas mais restritas e tudo mais, e o restaurante da empresa obviamente não dá conta disso. Eles também toparam fazer uma discussão de padronizar uma lista de equipamentos que tenha disponível em todos os setores para isso, e também o delivery com um termo de responsabilidade para que se volte a ter a opção de pedir o delivery.
Em relação a levar alimentos de fora, eles também fizeram um esclarecimento que para nós não estava claro e talvez não tenha ficado claro para muita gente aí, que os alimentos podem ser levados, né, alimentos de fora, mas desde que eles forem para consumo diário, que não pode estocar de um dia para o outro e que inclusive o pessoal da limpeza tem uma rotina de limpeza lá. Então, se a pessoa deixar um alimento lá na geladeira, ele pode ser dispensado de um dia para o outro, mas que levar esse alimento pode. Então, a gente também está, qualquer tipo de sugestão que tenha, mande o WhatsApp para a gente aí, a gente põe em debate lá. E por último, o grupo de manutenção, que é uma pauta também bastante importante para a gente avançar. A gente já vem há muito tempo trabalhando, tentando chegar de uma forma de debater a questão de manutenção, que é algo que preocupa a todos. A gente discutiu alguns tipos de modelo que poderiam ser tratados, né, de como esse grupo poderia funcionar, né, e a empresa fala, não pode ser deliberativo, ele tem que ser vamos dizer assim, de indicar soluções para a empresa, mas a gente colocou que é importante que seja algo que seja, né, participativo entre empresa, sindicato e de preferência com participação de trabalhadores da base, tendo em vista que a gente não tem todas as áreas de conhecimento, né, dentro do sindicato, e a gente vai formatar melhor essa proposta, inclusive também podem mandar sugestões para nós. Ao que tudo indica, tende a ser algo parecido com a reunião bimestral de SMS, onde a gente aponta algumas coisas, né, e a empresa na reunião seguinte traz respostas. Mas a gente ponderou que tem que dar conta tanto de listas de problema que a de SMS, vamos dizer, a gente leva problemas mais pontuais, tem que ter esse espaço para a gente pontuar, listar problemas que a gente tem a empresa responder, mas também tem que ter um espaço para a gente discutir as coisas mais macro, então de como funcionam os setores, de como eles se organizam, de como eles deveriam se organizar em relação à própria, né, como que a terceirização impacta na organização dos nossos trabalhos. Então a gente ponderou também que esse grupo precisa contemplar. No entanto, a gente entende que isso é algo também muito positivo, que existe uma abertura dentro da empresa para tratar isso, até pelo atual gerente geral ser oriundo da manutenção. Então a gente também espera que isso caminhe. Alguns pontos aqui a gente também tem preocupação que não andaram, outros a gente vê que caminharam um pouco mais. A gente vai estar fazendo explicação disso aqui em todos os grupos aí setoriais, e os pontos que não estão tratados aqui a gente vai estar atualizando assim que eles forem tratados. Forte abraço a todos e a luta continua.